Agora, na Rádio Página 2, programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Muito bom dia, meus amigos da Página 2. Estamos aqui com a nossa entrevista semanal. Hoje mais um sábado. E eu estou trazendo hoje para vocês um papo muito legal. Eu quero chamar a atenção dos jovens que estão aí às portas do mercado de trabalho. Quero chamar a atenção para o empresário, esse cuidado permanente com a imagem da sua empresa, do seu produto na linha final. Quero chamar a atenção das pessoas, desse mesmo cidadão que vai para o mercado de trabalho e tem que cuidar da sua imagem, ou do cara que já está no mercado de trabalho competitivo e quer se manter com uma boa imagem. A questão dos políticos, é o ano, né? Também tem que cuidar bem da sua imagem, que é muito difícil nos tempos atuais. Mas, enfim, o marketing é o que vai ser servido nesse café especial que eu vou tomar hoje aqui com o Betinho César. Deixa eu apresentar o Betinho. O Luiz Alberto Onzaric César é o meu convidado. Ele poderia ser chamado de marqueteiro, mas é um profissional de marketing. Marqueteiro, esse nome zoou um pouco, esse nome ficou pejorativo de uns tempos para cá no Brasil, mas não deixa de ser. E o detalhe é que a gente prefere, então, chamá-lo de um profissional de marketing, um excelente profissional de marketing, muito jovem se inseriu nesse contexto. Estava me falando que 17, 18 anos já foi para o mercado, daí há 11 anos já trabalhando nesse processo, no desenvolvimento de imagem, de produtos e de pessoas, e é com ele que a gente vai conversar hoje nesse programa. Lembrando que o marketing é uma ciência e que é fundamental e está presente em todas as frentes, em todos os momentos, em tudo que você vê, ouve falar, enfim. Então, ele será o nosso servidor. Vou dar um bom dia para o Betinho, no momento em que a gente é recebido aqui no Bistrô, o Bistrô que hoje, sábado, quero chamar a atenção, a partir das 11 em diante, se quiser chegar, vai ter uma muqueca, estreia hoje exatamente a muqueca dos sábados do Bistrô, e é daqui que a gente está fazendo esse programa. Betinho, seja muito bem-vindo, bom dia, prazer te receber aqui. Obrigado, Carlos, obrigado de coração, prazer estar aqui, que mesa maravilhosa, daqui a pouco eu vou atacar cada um desses doces. Eu também. É muito legal bater esse papo com você, é um tema que eu realmente falo com prazer. Então, mãos à obra. Mas olha a mesa que a Xuxa preparou para a gente hoje aqui, para que a Página 2 pudesse receber o Betinho. É com muito carinho, e quando as coisas são feitas assim, né, com carinho, com uma dose excepcional de amor, as coisas fluem, as coisas ficam bonitas, e a gente está se sentindo muito bem aqui nesse ambiente criado. Xuxa, muito obrigado, Xuxa. Daqui a pouco eu vou ouvi-la também aqui, porque ela vai fazer um convite especial sobre a muqueca, que a partir de hoje passa a ser uma realidade em Timbó, sábado da muqueca no Bistrô. Vamos fazer um intervalo, eu já volto então com o conteúdo total dessa entrevista com o Betinho César sobre marketing. Bork, cerveja artesanal de verdade, a pioneira entre as artesanais de Santa Catarina. Toldos Timbó, momentos incomparáveis pedem proteção e bom gosto. Toldos Timbó, incomparável como você. Unimed, quem escolhe viver bem, escolhe a Unimed. Tapioca, choperia e restaurante, a qualquer dia, a qualquer hora, é muito bom. Sicoob Eurovale, maior, mais forte para você. Seja um cooperado da Sicoob Eurovale. Meus amigos da Página 2, nosso papo desse sábado com o Betinho César, da área do marketing, começa exatamente para que a gente possa também conhecer um pouco mais esse profissional, porque ele vai nos contar detalhes, nuances dessa profissão que, digamos que não é tão recente assim, mas que tem, de certa forma, fomentado o mercado moderno. O jovem anseia trabalhar em uma agência de publicidade, que é uma pegada legal, mas tem tantas outras empresas que oferecem essa oportunidade, então vamos bater um papo a respeito disso.
Queria que você, inicialmente, Betinho, se fosse possível, falasse um pouquinho dessa sua experiência com propaganda. Como é que começa esse trabalho desenvolvido com a veiculação de publicidade? Tá ótimo. Começa quando eu tinha 18 anos, comecei numa agência de propaganda, a Reds Propaganda. É importante comentar que dentro do universo de uma agência de propaganda você tem diversas áreas. Certo. A maior parte das pessoas relaciona uma agência ao ambiente criativo, ao ambiente de criação. Eu sempre fui do outro lado, o lado do relacionamento com o cliente, do desenvolvimento de negócios. Então, essa é a área que sempre não menos importante, ou talvez o mais importante. Eu acho que é uma soma de fatores, né? Um precisa do outro, e é só legal explicar que o meu lado não era da criação em si, mas sim do desenvolvimento de negócio e relacionamento com os clientes. Da Reds em si foi a primeira agência, uma agência de porte muito grande. Curitiba. Hoje a Reds tem sedes em Brasília, Rio, São Paulo. É a maior agência hoje de capital 100% nacional do Brasil. Ah, legal. E foi uma ótima primeira escola. De lá eu fui para a CCZ, do Ciro Zadra, que é hoje a terceira maior agência do Paraná, trabalhar com marketing político. Ali foi onde eu me apaixonei realmente pelo tema. Fizemos campanhas de deputados, de governadores, e todo o fator assim de você construir a imagem de uma pessoa, com um jingle que esteja atrelado a ela, com uma imagem, aquilo eu vi que era dentro da área de marketing o setor que eu seguiria em seguida. Tive experiência. O cinema americano mostrou muito isso, né? O lado romântico dessa coisa, que tem, né? Acho um lado que séries especial. como Mad Men, elas gostam bastante disso. É mais ou menos assim? É romântico mesmo. É mais ou menos assim? Acho que todo cinema ele ilustra um pouco mais, mas tem um certo glamour, assim, essas campanhas, porque aí você vê o teu candidato subir nas pesquisas, e tem um glamour. Tem sim. E o que eu acho muito legal dessa área em si é você usar uma parte do cérebro que às vezes ela está adormecida. É a parte da criatividade, a parte que foge ao pensamento racional. Você tem que ir para o lado lúdico, tem que entender como é que eu encanto a pessoa a partir de outra pessoa em si. Né? Essa é a tua experiência até agora. Então, já fez as duas coisas, no mundo corporativo e no marketing pessoal. Já. As duas são gostosas de fazer, digamos assim. Tive uma terceira ainda, que foi trabalhar com branding em Nova York. Trabalhei na Fahrenheit, que é uma agência que fazia as embalagens da Hershey's. Então, ali foi muito legal entender como é que você coloca um produto no mercado, testando variações A e B, até entender qual dessas teria maior aceitação e maior venda. Então deu para pescar um pouquinho de tudo. Ô Betinho, eu soube outro dia aí que, apesar de ser bastante jovem, você já fez alguns trabalhos, teve alguma experiência internacional e já se permitiu também um período sabático. Me contaram se foi parar numa ilha, é verdade? Queria que você contasse um pouquinho então para a gente como é que é viver por um determinado tempo ao lado de um coqueiro. Isso aconteceu assim que eu me formei. Eu fui para a Indonésia, passei cerca de 2 meses lá, e um dos períodos foi numa ilha chamada Sipora, que é bem ao sul das Ilhas Mentawai. Eu sou surfista, então gosto muito de pegar onda, e essa ilha é uma das melhores ilhas do mundo para se surfar. Esse hotel onde eu fiquei era um hotel que era para ter recebido a equipe do Jamie O'Brien, um surfista bastante famoso. Acontece que cancelaram o voo dele e eu fui sozinho para sair. E convivi com os locais, então passei 2 semanas com o coqueiro, com a concha, sem ter ninguém para conversar. Mas tudo de bom. Foi muito legal. Foi uma experiência. É válida essa introspecção, assim? É muito válida. É muito válida, né? Conversar com o povo local. Foi um local que foi atingido pela tsunami, então entender como é que eles lidaram com isso. Acho que como experiência cultural... Você ainda curte isso, esse barato aí? Me contaram também que você anda com uma prancha no carro, é verdade? Ando, direto. Direto. É legal, né? Aliás, no meio desse trabalho que é feito nas agências de publicidade, cada vez mais a gente sente que o profissional tem liberdade, né? Às vezes, uma onda, ele está com uma ideia, né? Surge algo que possa fazer diferente. Eu acho que existe um livro até que ele se chama Rápido e Devagar, em que fala um pouco sobre isso. Não é nem sempre quando a gente está num ritmo rápido que as ideias se desenvolvem. Então, principalmente na propaganda, no marketing, você às vezes precisa de tempo para que aquela ideia decante, para que aquilo se mostre correto ou não, para você avançar. Você está fazendo um trabalho, é um dos motivos de eu ter te convidado também para essa entrevista, com a Prefeitura de Timbó. O que a gente pode saber desse trabalho já, se é liberada a divulgação, e o que fez você desencadear
esse objetivo de traçar, de repente, uma nova identidade para Timbó? De quem partiu isso? Da prefeitura? Você sugeriu? Como é que é isso? Foi uma sugestão minha, muito ligada pela paixão que eu tenho com a cidade. Isso começou informalmente, conversava com um grupo aqui, outro ali, até que houve da prefeitura uma abertura. Eu descobri que era a vontade também do prefeito, inclusive uma vontade que ele colocou em prática visitando cidades como Gramado, Curitiba, e trouxe inúmeras referências de como posicionar uma cidade, né? E é uma dúvida que acho que todo cidadão de Timbó tem. Qual é a identidade hoje de Timbó? Timbó é uma cidade que evoluiu muito, certo, cresceu, e quando a gente cresce como ser humano, a gente busca o nosso propósito, busca a nossa identidade. Eu acho que Timbó está vivendo exatamente esse momento, né? Depois desse crescimento, qual é a identidade atual da cidade, como é que a gente pode apresentar isso? Eu estava pensando, você é da mesma geração do prefeito, vocês têm a mesma idade praticamente, então a troca de ideias facilita, né? E foi bem rica, tem sido bastante rica. O processo em si todo de descobrir qual é a identidade da cidade de Timbó tem sido muito legal, a participação de todos. Você está então formatando uma nova imagem para Timbó, é esse o trabalho, o âmago é esse? A gente está criando a nova marca de Timbó. Uma nova marca essa nova marca ela é contemplada tanto pelo logotipo em si. É importante mostrar que toda cidade vai ter sempre o seu brasão, a sua bandeira, mas ela pode e deve ter uma marca em si institucional. Eu quero falar sobre isso, sabe por quê? Porque a gente tem medo, né? A gente, quando gosta de uma cidade, você disse que gosta, eu estou aqui há 30 anos, adoro, né? E a cidade, para nós, é muito especial, muito particular. A gente fica enciumado, vamos usar esse termo assim, que alguém possa, de repente, estragar tudo isso. Exato. Então, nos tornamos, sem querer, conservadores. Não sei se isso acontece. Mas eu queria ainda que você falasse a respeito disso. Como é que se pode alavancar o interesse, por exemplo, do turista, do mundo dos negócios, sem aviltar essa imagem de uma cidade que tanto gostamos, que a gente gostaria que crescesse sim, mas que não perdesse a sua essência? Te perguntaria mais como evitar o tal de turismo predatório. Claro. Acho que o primeiro passo, Carlos, disso é tornar este processo democrático. A gente tem seguido as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas para fazer esse tipo de trabalho, que começa com uma pesquisa qualitativa. Sim. Diante do universo de Timbó ter aí 42 mil habitantes, a gente está fazendo uma pesquisa de perguntas abertas, porque inclusive é legal colocar isso. Quando a gente faz uma pergunta fechada, eu já determino quais são as opções para alguém pensar. Claro. Não dá muita chance. No caso de uma pesquisa aberta, cada um em si, quando escreve, quando conversa com a gente nas entrevistas, mostra qual é a Timbó dela, né, dessa pessoa em si. E a partir da colheita de cada uma dessas informações que a gente vai preenchendo essa colcha de retalhos para entender. Na visão do todo, na visão do cidadão, do empresário, do turista, do investidor, qual é a Timbó que mais aparece? Né? E é essa Timbó que democraticamente vai ser. Que legal você emprega o termo democrático, essa consulta democrática, a pessoa que vai retratar o seu sentimento e não uma pergunta já pronta, né? Como é que tem sido a repercussão? Como é que as pessoas entrevistadas recebem essa pergunta? O lado questionamento. que eu mais fiquei feliz de ver todo esse trabalho é o quanto o Timbó é humano. Timbó não é lembrada pela sua força industrial, apesar de ser um dos grandes pilares da cidade. Não é lembrada nem sempre pelo lado ecológico, apesar de ser um dos grandes pilares da cidade. Ela é lembrada pelo povo. Sério? Ela é lembrada como uma cidade humana. Que legal. E isso me surpreendeu bastante. E é algo que na marca, no slogan, a gente tem tentado trazer, quase que personificando Timbó, né? A gente pode gostar de uma cidade, mas uma cidade é algo inativo, é algo que não é vivo. Sim. Se a gente transforma essa cidade como se fosse uma pessoa, eu passo a ter sentimentos pela cidade similares de uma pessoa. É perfeito. E esse é o caminho que a gente tem seguido, baseado nas respostas, ou seja, não é uma predisposição minha em conduzir esse caminho. São as respostas que a gente vem... Só para o ouvinte entender, uma dessas perguntas, um desses questionamentos que vocês fazem para a pessoa, qual é? Qual é a imagem que Timbó te relembra? Quais são as cores de Timbó para você? Que elementos da cidade te relembram? E aí a gente começa a escutar desde flores, montanhas, rios, a cor azul aparece bastante, o verde... Qual a memória que a cidade te traz? Por que você escolheu morar aqui? Então, é bastante aberto e nessa fase inicial ela tem que ser aberta para, inclusive, escutar de tudo. Né? É a repetição desse todo que vai depois nos afunilar para dar uma pesquisa que é, daí sim,
com alternativas para se chegar... E que é a verdade do sentimento do entrevistado, da população, né? Betinho, você que circula nesse eixo Timbó-Curitiba, teve em Nova York, viajou o mundo, você também tem uma das particularidades tua, eu sei que você representa a Embaixada da Turquia, ainda faz isso? Ainda faz isso, tá? Então você conhece várias cidades. Queria perguntar para ti, sem induzi-lo, vou tentar não induzi-lo, tá bom. Mas Timbó é uma pequena, grande cidade? E eu gostei da forma como você abordou. Timbó eu considero uma cidade polo. Ela pode não ser hoje a capital do Vale Europeu, porque é um termo que ainda não foi definido, mas ela é o centro desse vale. Ela influencia decisões de cidades ao redor, como Rio dos Cedros, como Rodeio, como Indaial. O jeito em si dela ter sido colonizada por italianos, por alemães, ter mesclado um pouco dessas tradições, se enxerga no trabalho, no cuidado das casas, no dia a dia da população, o quanto ela é vista como exemplo para as outras cidades. E isso é importante destacar. Muito, muito. Olha só, a nossa Timbó, ela está estigmatizada pelo slogan A Pérola do Vale, né? Se convencionou chamar a cidade assim. Algumas cidades, o caso aqui de Pomerode, bem próxima, ousou trocar o seu slogan tradicional, a cidade mais alemã do Brasil, para a nossa pequena Alemanha. Pode ser bom alterar velhos hábitos sem mexer com o orgulho das pessoas, não? Eu acho que, antes de mais nada, é muito importante que a gente lembre que renovação faz parte do crescimento, né? Eu concordo que o slogan Pérola do Vale tenha definido a cidade, mas nunca um slogan, nunca uma imagem pode se perpetuar para sempre. Caso contrário, a gente não traz essa renovação. A população em si de Timbó se renovou. A gente tem uma nova geração, com novos anseios, com novos hábitos. E nós, como prefeitura, como cidadãos, como pessoas que fazem parte da cidade, temos a obrigação de entender dessas pessoas quais são os seus anseios para manter ativo isso. Pode vir no novo slogan? Eu acho que é devido. Eu, como profissional de marketing, aconselho. Tenho visto assim, que isso influencia o crescimento industrial, o crescimento de turismo, o sentimento de pertencimento. Esse é o mais importante de todos eles. Todos nós, como cidadãos, queremos pertencer a algo, pertencer a uma cidade que tem uma identidade. E é esse o papel, né? Talvez para a nova geração, a Pérola do Vale já não cause esse pertencimento. E é nosso papel entender dessa geração o anseio pelo qual identidade ela quer ter. A gente falou a questão do slogan, a gente falou do turismo predatório. E uma das questões mais importantes é que a gente mora numa cidade que a maioria das pessoas daqui, e aí não é faixa etária mais antiga, gosta da cidade do jeito como ela é. Sim. A gente, no entanto, está às voltas com desenvolvimento, com crescimento. Achas que é possível manter a característica da cidade se desenvolvendo? É possível isso? É possível porque a resposta vem da cidade, né? Então, uma marca não faz a cidade crescer caoticamente. Uma campanha publicitária voltada ao crescimento pode fazer com que sim, né? Mas é o jeito com que a prefeitura, com que a cidade vai lidar com essa marca que vai definir, né? Se isso vai ser feito de forma organizada ou não. Nosso papel é único e exclusivo de criar o posicionamento da cidade. A partir daí, é a cidade em si que vai responder o quanto ela quer crescer, o quanto ela quer ficar. E eu acho que ela vai permanecer como ela está. A gente tem visto aí índices de crescimento de Timbó na faixa de 4%, 8%. Não é muito agressivo, o que é saudável, mas você vê dos habitantes o crescimento dos seus negócios, das suas empresas. Então, esse é o crescimento legal, é o crescimento sustentável. Certo. É por aí que a gente está indo. Você está enxergando isso? Eu tenho enxergado bem isso. Para quando vocês estão projetando concluir esse trabalho e entregá-lo à prefeitura e à comunidade? A primeira versão é apresentada ao prefeito e para a equipe da prefeitura agora no final do mês de maio. A gente tem a validação deles, depois volta-se à população em ambientes como rádio, como os veículos de mídia, para escutar. É isso mesmo? Seguimos por aqui, porque foi premissa até que essa resposta viesse do povo. Quer dizer, mais uma vez, democraticamente, o povo vai fazer a avaliação. Vai sim. Legal isso. Acho que a gente vai ter algumas opções levantadas que o povo vai poder dizer, é por aqui ou não é por aqui. Ô Betinho, você enxerga na nossa cidade um potencial mais direcionado ao turismo, turista mesmo, que vem para lazer, que vem descontrair, descansar, e o outro lado, essa questão da atração que a nossa região economicamente sugere
por também ter aqui um parque super diversificado. Turismo de passeio, turismo de negócios, os dois são fortes aqui? Os dois são fortes. Vamos primeiro falar do turismo de passeio. A localização de Timbó é muito estratégica. A gente está perto do Porto de Navegantes, perto do futuro aeroporto internacional de Navegantes, perto de cidades como Curitiba, como Florianópolis, dentro de um polo que é gigantesco em termos de vale, de cachoeiras, né? Então, o acesso é bastante fácil, com atrativos muito lindos, e o povo em si contribui para isso com a sua tradição. Que lugar é que você não vai gostar de comer uma borra quepeta, tomar um bom chopp artesanal, ver que tudo isso é feito com cuidado, caminhar na rua e as pessoas pararem o carro para você atravessar, olhar para o lado e ver que tem uma jardineira com uma flor cuidada, e isso é da própria prefeitura. É realmente algo diferente do resto do Brasil. Né? Por isso que a gente invariavelmente escuta de quem vem do Nordeste, quem vem de fora, que pô, isso aqui é a Europa do Brasil. Realmente pode ser, mas é pelo jeito que a gente cuida em si da cidade. Né? E quando a gente fala na importância do turismo para isso, é que as pessoas querem vivenciar isso. Né? Quem vem de fora quer experimentar um pouco disso. Então, o potencial é realmente bastante alto. A gente vê Blumenau se destacando muito bem no turismo, vê Pomerode se destacando muito bem no turismo. A gente tem que elevar esse nosso potencial porque a gente tem muito a oferecer. Você falou da estrutura, da infraestrutura, e a gente está ainda sem rodovia, né? Evidentemente que quando a 470 estiver duplicada, toda essa situação que você falou agora melhora, né? Ficamos mais próximos ainda. Melhora, mas eu não colocaria a 470 como o nosso grande empecilho. Já é bom e já é fácil de chegar aqui como é hoje. Olha, é difícil alguém falar o contrário. Vamos ver, por quê? Ela é realmente um impeditivo, mas a gente tem bons acessos já para chegar em Timbó. Então, eu não colocaria isso como nosso empecilho. Acho que o ponto maior é a gente mesmo se mostrar para o mundo com todas as belezas que a gente tem. Você disse que a região tem potencial, a cidade tem potencial tanto para o turismo de passeio quanto para os negócios. Agora, e o que nós oferecemos? O potencial é uma coisa. O trabalho que nós oferecemos, dos hotéis aos restaurantes, da loja aberta em momentos que o turista está aqui, essas coisas ainda temos que aprender muito? Eu acho que é uma evolução contínua, constante e que tem sido colocada em prática. Né? A gente vê iniciativas da prefeitura como a tentativa de criação de um mercado local, manutenção dos parques, veja que lindo que é o Jardim Botânico, veja que lindo que é o Pavilhão Henri Paul, todas as reformas que foram feitas ali. Sim. Já existe todo um trabalho sendo feito, que já está em prática e que cabe a gente agora mostrar isso. A cidade, de uns tempos para cá, também inseriu numa espécie de calendário os seus eventos. Nós não tínhamos uma cidade com muitos eventos e, de certa forma, babávamos em relação a Pomerode, que tinha um calendário muito consistente. De repente, uma mudança. Do ano passado para cá, ou retrasado para cá, a gente começou a ter eventos aqui. Agora, recentemente, Festival das Cervejarias, que eu achei uma coisa absurdamente mágica, muito sensacional, legal, né? Então, isso ajuda muito, né? Ajuda. E mantém a cidade viva, porque as pessoas querem trabalhar, mas elas querem se divertir. Né? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. São coisas que definem isso. Então, um calendário recorrente de eventos como o Expo Bike, como o Festival de Cervejas, como o Carnaval Aventura, que eu achei outra grande iniciativa, torna a cidade viva, tanto para o habitante, para o cidadão, como para quem vem de fora. Ok, a gente vai dar uma paradinha então, fazer um break, um intervalozinho aqui na nossa entrevista com o Betinho César. Estamos falando de marketing. Eu quero lembrar que o Betinho tem feito um trabalho com a Prefeitura de Timbó, um levantamento, ele acaba de dar alguns detalhes aqui bastante interessante, no sentido de aprimorar o marketing, a imagem da nossa cidade, ouvindo os moradores, ouvindo o empresário, ouvindo as pessoas de uma forma geral, a sociedade, que está dando seu pitaco em relação a isso, e vem aí um trabalho muito legal pela frente, a gente já está com a expectativa das melhores possíveis. A gente vai continuar essa conversa aqui com o Betinho César, quero entrar nessa questão do marketing agora, como ciência mesmo, como a projeção da imagem das empresas e das pessoas, no próximo segmento. Linshound, marca de valor e confiança em implementos rodoviários, sempre junto do caminhoneiro. Labotim, exames laboratoriais, tudo por amor à vida. PAF Butski, tranquilidade e segurança para o momento mais difícil da vida. Marcel Alexandre, moda masculina para todos os momentos do dia.
Estamos de volta com a entrevista com Betinho César, profissional da área de marketing, nosso convidado especial hoje aqui na página 2. Quero dizer que nós estamos no Bistrô. Bistrô, em parênteses, hoje tem a sua moqueca, que estreia hoje para esse outono e inverno. Todos os sábados vamos ter aqui um dia de moqueca. Não tem o sábado da feijoada? Então, o sábado da moqueca no Bistrô a partir de hoje, das 11 até as 2 da tarde. Vocês podem vir para cá e pode ter certeza que você vai ficar muito satisfeito. Surpreendido não será o caso. Aqui sempre é bom, né? Então, você tenha certeza que você vai gostar. Vai ser um sábado muito especial. Como está sendo para nós aqui, o Betinho, para mim. Estamos aqui com a equipe, o Vinícius, o Tiano, da Rádio Página 2, fazendo esse programa acontecer hoje. Falando de marketing com o Betinho, que, como eu já disse, aproximou-se da prefeitura para expor uma ideia. O prefeito Jorge, que é da mesma idade praticamente, comprou a ideia e juntos agora desenvolvem um trabalho no sentido de, quem sabe, identificar uma nova marca ou vender uma imagem melhor da cidade. É assim, né, Betinho, que funciona, né? Esse você está querendo, né? Não é vender uma imagem, é construir. Construir uma imagem. Eu usei o termo incorreto, construir uma imagem. Construção, porque ela vem da opinião de cada um. Até, se me permite, eu queria ouvir de você. O que você enxerga na cidade de Timbó? Eu acho Timbó com algumas características assim que, se eu falar, vou ocupar o teu espaço de entrevistado. Não tem problema. Mas, na verdade, é que eu gosto muito de Timbó. Natural de Blumenau, eu aprendi a gostar de Timbó de um jeito todo especial. Eu ouso dizer, Betinho, Timbó tem uma característica muito significativa no meu modo de ver as coisas. Por exemplo, eu acho que Timbó é uma das poucas cidades da região que não é bairro de Blumenau. Boa. Sinceramente, eu acho que tem vida própria, a cidade tem vida noturna, se a gente só vai guardar as proporções. Eu sempre pego esse parâmetro porque o pessoal da Tapioca, que tem a sua casa aqui em Blumenau, ele sempre diz assim, a noite em Timbó é mais agitada do que a de Blumenau. Isso é uma característica. Porque aqui o expediente vai pela madrugada e lá termina às 11. Isso, mas eu já tinha essa conceituação bem antes disso. Ou seja, Timbó não é bairro de Blumenau. Ela, talvez pela distância um pouco maior que Indaial. Eu não estou querendo, de certa forma, com isso dizer que Indaial é bairro de Blumenau. Mas nós não somos bairro de Blumenau. É uma coisa assim, Indaial, Pomerode, mais próximas a Blumenau, territorialmente falando, né? São cidades limítrofes, né? Não é o nosso caso. Então, a minha marca é essa, eu acho. Legal. Uma cidade com independente. Outra, quantas lojas de shopping nós temos nas avenidas centrais de Timbó? Você pode responder? Você quer comentar as lojas de departamento ou as de shopping? Lojas de shopping, pela boniteza, pela característica, pela atração. Nós não temos uma rua que parece um shopping? Eu acho que o varejo em si da principal de Timbó, da Getúlio Vargas, eu acho muito legal. Então, essas coisas fazem a diferença. Fora esse povo, né, que a gente sabe que se orgulha mesmo de ser timboense, né, que a gente nota isso. Né? É verdade. O pessoal tem... O fator pedestre em Timbó é um fator ainda bastante vivo e que tem sido eliminado na maior parte das cidades. Então, você caminhar pela cidade, você viver a cidade, e que é algo que todo mundo hoje tenta recuperar, mas que o planejamento urbano, quando mal feito, dificulta isso. Timbó é abençoado nesse ponto. Inclusive, mesmo com o advento dos parques, as pessoas já caminhavam pela cidade toda. É um parque aberto, é uma academia aberta. É um parque aberto. Então... Você caminha da sorveteria até o banco, do banco você vai e cumprimenta outra pessoa. Ainda tem essa educação muito legal de se cumprimentar o outro na rua. Então, viver a cidade, que é hoje o maior desafio, seja de uma cidade grande ou pequena, é algo que acontece e muito em Timbó. Betinho, vocês são há quantos anos em Timbó? A sua família está há quantos anos em Timbó? 20 anos. Já tem 20 anos. Já tem 20 anos. Vocês vieram de Curitiba com a aquisição do Parque Hotel, por parte do teu pai, seu Gregório Onzarik. Um grande abraço para o Gregório. E a partir dali, vocês se inserem no contexto aqui. O que representa para vocês isso, essa saída de Curitiba para Timbó? Qual foi o impacto que teve? Para mim, o maior impacto é o entendimento de uma vida no ritmo certo. Uma vida no ritmo certo. Ótimo. Eu sempre vi em Timbó o seguinte, trabalha-se aqui, trabalha-se muito, batalha-se, mas tudo numa velocidade que te permite
parar para almoçar, estar com a família, terminar o dia e tal, ao livre. Então, o ritmo que a cidade corre, para mim, é um ritmo muito saudável. Olha só. É a maior lembrança desde a infância e permanece sendo aqui de Timbó. Olha só, esse é um depoimento bastante importante, legal. Vamos entrar no marketing direto? Claro, vamos lá. A gente está falando de Timbó, porque não deixa de falar no marketing. Mas eu queria que você falasse um pouquinho. Pode-se imaginar alguém, pessoas, empresas, vivendo sem o marketing em tempos de tanta competição, Betinho? Existe isso, mas essas pessoas não vão se destacar, né? Tem um termo que eu gosto bastante, foi cunhado por um psiquiatra, que é o necejo, né? É a aliança entre a necessidade e o desejo. Necejo. Né? Mais então, uma novidade que o Betinho está contando. basicamente, quando a gente fala da construção de imagem de uma pessoa, de uma empresa, você tem que aliar a necessidade, se for falar de um produto, por exemplo, de se consumir algo, ao desejo de se consumir algo. Uhum. E essa união que a gente tenta buscar sempre no marketing é o que destaca as pessoas, as marcas. Por exemplo, o marketing público, né? Quais os principais países hoje que apostam nessa ferramenta para alavancar turismo e negócios? Recentemente, a gente teve um up de Portugal que chamou todas as atenções do mundo para o turismo, para a gastronomia e lugares bucólicos maravilhosos. Portugal é um desses países? O visitportugal.com, que foi inclusive o site destacado com essa campanha, é um case gigantesco. Foram destacadas coisas em Portugal que ninguém conhecia, como por exemplo as praias, né? Todo mundo ia para Portugal para beber vinho, para conhecer os grandes centros, e essa campanha se destinou ao conhecimento da outra Portugal que está escondida no interior ou na costa. Então, Portugal é um enorme case. Amsterdã é um case muito grande, porque Amsterdã viveu por muito tempo uma marca obscura, Sim. a marca da prostituição, a marca da legalização Droga. da maconha, e o que se trabalhou na identidade da cidade foi o outro lado, foi o lado da bicicleta, o lado da saúde, né? O I Amsterdã, né? Eu sou a cidade, passou muito isso. Né? E, bom, tem N exemplos. Colômbia agora fez um baita trabalho, também muito no sentido de limpar a imagem que por muito tempo ficou atrelada ao tráfico de drogas. Certo. Né? Então, Colômbia hoje divulga muito o fator produção de café, as cachoeiras, o turismo na sua costa. Né? Então, acho que... Costa Rica é um outro país da América Central que chama muita atenção pelas suas belezas naturais. Pura né? vida da Pura Costa vida. Rica. Agora, e o Brasil? O Brasil tem feito um trabalho que acho que está crescendo bastante. Eu acredito muito agora no crescimento desse trabalho. O Brasil Sensacional, que é o slogan que foi cunhado, ele tem sido bem trabalhado. O ponto é, assim como o Timbó, entender qual é a identidade do Brasil que a gente quer mostrar, tanto lá fora quanto para a gente aqui dentro. Eu acho que isso permanece no desafio. Qual é a marca do Brasil que a gente quer mostrar? Você citou Portugal, citou a Holanda, estamos a Costa Rica, a Colômbia. Buenos Aires, eu quero constar que também é outro grande Vende bem Buenos a Aires imagem, né? tinha uma marca, inclusive, falando agora da parte estética visual, que era uma marca preta e amarela. Buenos Aires está no hemisfério sul, muito próximo ao que vem da Antártida, como ventos, então ela tende a ser nublada por muito tempo. O preto da marca, aliado ao amarelo, deixava ela um pouco obscura. Então fez-se um trabalho de rebranding para destacar mais o amarelo e sumir com o preto. E aí você observa que em eventos públicos como maratonas, corridas na cidade, o quanto a cidade ficou mais viva por essa simples mudança só na cor da marca. Agora, voltando à questão do Brasil, que você está dizendo que está fazendo um trabalho que deve resultar, né? Por outro lado, a gente vive com essa questão da insegurança, da violência, que é o que mais depõe contra a boa imagem, né, Betinho? Isso tem que ser superado, né? Tem que, mas daí eu acho que não é nem um trabalho do Ministério do Turismo, e sim um trabalho do Ministério da Educação. O maior problema para mim no Brasil é a falta de olhar para a educação de base e a falta de olhar para o jovem quando ele está ali na sua 8ª série, desiste do estudo para ir conseguir um trabalho. Aí você perde uma pessoa que tinha um potencial gigantesco de atingir uma faculdade, atingir uma pós-graduação, ser um profissional de nível gerencial, diretivo, para permanecer sendo a base. Entendi. A falta de cultura na base brasileira é o que acho que denigre muito a nossa imagem e que depois é explicitada no nosso lado do turismo. Não tenho dúvida. Betinho, me fale a respeito da profissão. É uma profissão promissora dentro dessa área do marketing, de tantas
as vertentes que tem da agência de publicidade, a outras? É uma profissão promissora? Eu vou colocar da seguinte maneira. A profissão promissora é que você se identifica, que você gosta, mas diante de todo o universo de marketing que você tem, desde produtoras de vídeo, produtoras de áudio, agências de propaganda, consultorias de marketing, o que a gente vê acontecendo? O empresário em si, o CEO da empresa, ele teve durante muito tempo uma dificuldade de relacionamento com o publicitário, com o dono de agência, porque, via de regra, a maior parte dos publicitários vem do âmbito criativo. Falta uma noção de negócios na maior parte desses publicitários. E o dono de empresa, ele quer ver número, ele quer ver dado. Então, por isso que a gente separa muito assim, propaganda de marketing. Existe uma diferença gigantesca entre as duas áreas. Marketing está atrelado a toda a construção de dados, da expansão desse produto, da sua precificação. Quando você coloca na agência de propaganda essa responsabilidade, você está dando uma responsabilidade que não é o que ela vai te entregar, né? Então, a gente vê no Brasil o que está acontecendo agora. A entrada de consultorias de marketing grandes, como a McKinsey, a BCG, a Accenture, a Bain, que já nos Estados Unidos permearam seu trabalho por muito tempo entregando marketing, né? Roubando espaço das agências de propaganda, porque ela levanta a mão e diz, olha, seu CEO, seu presidente, eu não vou te entregar só um arquivo bonito, não vou te entregar uma campanha criativa, estou te entregando dados, eu estou te entregando números, que é o que você precisa. E se eu fosse colocar um caminho dentro dessa indústria, que é o que eu mais aposto, é esse. É o caminho de consultorias que vão entregar dados atrelados à criatividade. Tem uma curiosidade, existem boas escolas de formação de profissionais de marketing no Brasil ou não? Existem. Acho que a SPM é uma grande escola, a FGV em si é uma escola muito boa para essa área também. Principalmente São Paulo. São Paulo é o grande núcleo do marketing no Brasil. A gente vê Porto Alegre se destacando, porque Porto Alegre tem uma criatividade e um olhar estético muito forte também, né? E o Paraná, que vem agora sendo chamado Vale do Pinhão, então grandes agências, grandes publicitários saíram de Curitiba. O brasileiro é criativo em todos os níveis, né, gente? Mas nessa área específica, ele compete com o mercado externo bem? O brasileiro é o ápice. Ápice, olha só. No mundo em si, comparado unicamente aos Estados Unidos e à Inglaterra em nível de publicidade. Aí me permita só voltar à tua pergunta anterior e lembrar dos baianos também. Dentro da área de marketing político, a Bahia formou os melhores marqueteiros políticos do Brasil. Duda Mendonça, João Santana, Geraldo Walter, todos esses saíram da Bahia, né? Que talvez por vivenciar todo o lado bossa nova, tropicália, viveu ali também uma época de ouro da propaganda. Entendo. O que é um marketing bem feito, Betinho? O marketing que fala a sinceridade do produto, né? De uma maneira que entregue o que o mercado quer. O que é importante lembrar, assim, eu não posso e não devo vender o que eu quero, eu devo vender o que o mercado espera que eu venda. A resposta vem sempre do mercado. O marketing bem feito é o que ouve isso. Esse é o marketing bem feito. Na minha opinião, sim. Historicamente, a gente tem uma empresa que investiu muito na mídia, né? Uma assim que mantém sua posição de agressividade nesse mercado. Por exemplo, marcas como Coca-Cola foram sempre agressivas, né? Claro que surgiram outras. Cite assim as mais conhecidas que hoje usam o marketing assim de uma forma agressiva, como eu falei. A principal delas, vou citar, Red Bull. Hoje, acho que sem dúvida, né? 65% do gasto da Red Bull vai para marketing. Eu ia fazer essa pergunta para ti, já antecipou. A maior parte das empresas, até como profissional de marketing, o que você indica? Que seja gasto em torno de 5% a 10% do faturamento para o marketing. Esse é o padrão, né? Eu aprendi desde criança, meus 15 anos, quando começo nesse ramo do rádio, de que a publicidade investida deveria oscilar entre 10% e 20% na empresa. Você disse que a Red Bull investe 65% do faturamento? É absurdo, e isso se explica pelo seguinte fator. Um produto que se tornou um case, né, com uma licença de produto já estagnada, já classificada, e aí você tem uma lata, um energético e o resto é marketing, tudo marketing. Que coisa impressionante. Outras são nessa pegada, assim, de colocar além dos 20%? Tem muita gente. Tem muita gente, né? Os bancos colocaram de forma mais agressiva a sua construção de imagem. Você vê um posicionamento muito forte hoje em dia de Itaú, de Bradesco, né? E aí eles em si têm tido um cuidado muito grande de entender o consumidor e não trabalhar só propaganda, não trabalhar só marketing em si, mas trabalhar a produção de conteúdo, né? Eu como banco estou aqui para cuidar do teu dinheiro, mas o que mais eu posso te ofertar?
Já que eu cobro taxas altas, deixa eu te ofertar algo a mais. Como é que o setor sobreviveu ou sobrevive diante de uma situação de crise? Por exemplo, é muito comum em tempos de crise você tirar o pé, né? Você agredir menos ou tem que ser o contrário? É aí que se agride? Não tem regra, eu não gosto de colocar regra nisso. Se a gente for sentar com um industrial aqui, pegar o seu John Miller, pegar o seu Wolfgang Rudolph, eles em si sabem qual é o ritmo que a empresa dele está. Ele sabe o quanto ele tem que apertar o passo ou acelerar. Né? E a gente deve ser o braço direito para a tomada dessa decisão. Não cabe ao profissional de marketing ditar a velocidade. Não, estamos em crise, temos que apertar o cinto, ou não, temos que anunciar mais. É um sentimento que vai vir, né, do mercado. Supérfluos, né, só complementando, eles tendem a diminuir o seu volume de faturamento em épocas de crise. A gente corta em um restaurante bom, né? E aí qual é o nosso papel? Mostrar que a ida ao restaurante bom não é um supérfluo, que é parte de uma vida bem vivida, né? Que o teu trabalho do dia a dia é sua hora de merecer. Eu mereço. Né? Então, dialogar com a nossa própria mente, com frases de efeito que te levem a não mudar hábitos em momentos de aperto financeiro. Betinho, o marketing remonta que tempos atrás, assim? Puxa, cara, quando é que começa isso? É muito tempo, né? Me pegou, não sei. Talvez até não tinha essa expressão. Eu vou buscar essa resposta, mas eu não tenho. Mas é uma coisa antiga, né? O que você acha? É coisa do século passado. Tem um livro do Alex Pericinoto que ele fala que o marketing começou nas igrejas. E eu tendo a concordar com isso. Nas igrejas? A gente tem o primeiro logotipo, que é a cruz. A gente tem, né, os vitrais como primeiro storytelling, contando a história em si a ser entendida. Você tem a Bíblia como um primeiro manifesto. Então, se eu for seguir o que o Alex Pericinoto, que é um dos grandes publicitários brasileiros, disse, eu diria que começou com a igreja. A igreja. Olha só. O marketing e essas novas mídias, o que mudou com a internet e a construção dessas redes sociais mundiais? Porque antes não tinha toda essa ferramenta. Hoje a realidade é outra. Como é que ele se insere de lá para cá? Segmentação de mercado. Mídia programática, que é o que a gente chama. Antes, o Carlos assistia a Globo e via o mesmo comercial que a Juliana, que o Fabrício. Hoje, o Carlos pode ver no seu celular um comercial que é destinado a você, baseado nos teus hábitos de consumo. Então, essa segmentação, eu acho que é o ponto mais interessante dessa mudança de hábitos. E as agências de publicidade pegaram uma carona nisso. A ferramenta que veio com a rede social, a internet, ajudou a criatividade? Muito. Mudou muito, né? Antes você atirava com, a gente falava, um tiro de canhão. Um anúncio na Rede Globo, você sabia que você ia atingir muita gente, ia gastar bastante dinheiro. Chamava-se tiro de canhão. E hoje a gente está mais em atitudes de sniper, que eu preciso atingir aquele público. E para isso eu mirar vou usar o alvo certo. Esses veículos, e com esses veículos eu vou criar campanhas em mídia programática que atinjam até no momento adequado de consumo. Como fazer um marketing pessoal? Aqui é se cuidar da imagem, né? Já falamos isso na abertura do programa um pouco, a respeito de para onde a gente deve tomar cuidados, mercado de trabalho, essa coisa toda. Como fazer um bom marketing pessoal? O primeiro ponto do marketing pessoal que eu julgo é a higiene. A higiene, para mim, é você ficar apresentável, seja como um executivo de terno e gel, seja como pessoa de camiseta e all-star. Mas a higiene em si é como o outro te vê, como limpo, como bem apresentado. As pessoas cobram isso, o entrevistador muito, em qualquer situação cobra isso. Quando a gente cria a imagem corporativa nas empresas, muito mais do que ditar dress code, o que se dita é os hábitos de higiene, que acho que aí é muito da relação humana, não é nem a relação corporativa. Claro. E depois disso é você entender quem é você mesmo, né? Se vestir como a tua própria personalidade e não a tentativa de parecer algo que você não é. Pinheiro nasce para ser um pinheiro, ele não pode ser uma macieira, mesmo que ele tente. A gente, como humano, a gente tenta sempre, mesmo sendo um pinheiro, querer ser a macieira. E aí está o erro. Quais os veículos, assim, Betinho, dentro desse contexto, que te dão uma resposta mais rápida? Por exemplo, um outdoor, uma revista, um jornal, rádio, TV, a rede social hoje, que não dá para esquecer. Qual é que dá uma resposta efetiva hoje a uma propaganda, hein? Essa pergunta ela é difícil de responder porque ela muda muito de produto, de serviço, né? Comentando um pouco sobre redes sociais.
elas permanecem sendo um veículo de extrema importância, mas se você for observar os algoritmos, né, e aí é tratado por cada empresa, pelo próprio Facebook, pelas empresas que coordenam as mídias sociais, a resposta já não vem sendo tão importante quanto ela era antes, né? Então você tem quedas absurdas aí de número de visualizações. A resposta para a tua pergunta ela vem do que a gente chama de custo por lead. Quanto eu investi e quanto retornou, né? Então, recentemente a gente fez um trabalho para a Uber que foi bastante curioso bem nesse sentido. A Uber, vendo a entrada de concorrentes como 99 Táxis, como Cabify, precisou investir muito mais em marketing. E aí investiu em TV aberta, investiu em mobiliário urbano, investiu em jornal, investiu em redes sociais. E nos chamaram para fazer uma análise. Pessoal, onde que está vindo o meu maior retorno? E a gente fez um estudo e viu que o melhor retorno está vindo dos influenciadores digitais. Ou seja, eu dou para alguma blogueira, eu dou para um youtuber, eu dou para alguma personalidade... Sério? Olha só. Um ticket de desconto e essa pessoa divulga no seu boca a boca, na sua rede social, e dali veio o maior volume de retorno para o Uber. Você tem que lembrar que o Uber é uma plataforma voltada a uma geração nova, ou seja, este público funcionou. Talvez um produto mais conservador não teria funcionado. Mas vem dessa resposta. O custo por lead é o melhor veículo a ser usado. Até onde, não dá para colocar um limite, né? Mas para onde vai o marketing? Nesses tempos, o que você está enxergando na frente? Eu acho que cada vez mais para o entendimento de dados, que todo mundo tem chamado de Big Data, e eu gosto de comparar Big Data também com a Small Data. Por menor que seja o dado, por menor que seja a percepção de algo, quando eu tenho informação, eu estou no caminho certo. E tudo que a gente faz hoje é colocado em dados, né? Daqui a pouco o Carlos em si vai estar caminhando na rua e as câmeras, isso já acontece na China, vão estar te filmando e mostrando, olha, Carlos é um bom cidadão, não tomou nenhuma multa nos últimos anos, né? Você vai ter praticamente aí uma notinha do teu lado, né? Eu acho que o marketing caminha para esse lado. Cada um vai se tornar quase que um produto com uma nota e com uma percepção. Se as coisas evoluem de um lado, para o bem, né? Diante dessa onda dos fake news, eu notei agora, essa semana mesmo, estava vendo um cidadão trafegando com um carro, não compra esse carro. O cara estava andando com um carro, esse carro é muito ruim, estava lá. Também as empresas podem pagar o pato com essa coisa do insatisfeito botar a boca no trombone, né? Sim, e hoje tudo é democrático, mais uma vez, né? Se é hospedado num hotel, eu tenho plena liberdade de comentar se aquele hotel era bom ou ruim, né? Todo mundo põe a boca no trombone hoje. Impressionante, né? Ponto mais importante, isso que você falou sobre fake news. A gente tem que ter uma responsabilidade muito grande do que a gente lê ao pensar, quando eu repasso algo, eu tenho consciência que aquela informação é verdadeira, né? É algo que me irrita muito nos grupos de WhatsApp, receber textos e mais textos que não são verídicos. Por mais que o conteúdo ali possa ser apelativo, seja sedutor, claro. Qual é a veracidade daquele fato? Se eu não tenho a consciência de que ele é verídico ou não, eu não devo compartilhar. Eu tenho dito para meus amigos e na comunicação mesmo que diante de uma informação dessas, e na dúvida, vá direto para um site de informações confiável, né? A gente tem no Brasil 4, 5, 10, né, de repente, que são confiáveis. Eu já vou mais para aquele lado onde eles competem entre si. Você pega o Estadão, a Folha, a Globo, o Portal da Globo e outro Valor Econômico. Ali você se situa, né? Ali você encontra a veracidade ou não da informação, né? Eles não vão perder para qualquer um, ou seja, eles vão dar a notícia por primeiro, né? Vamos lembrar que a gente tem inúmeros verificadores de fake news hoje, que é uma responsabilidade nossa ir atrás para buscar. Vou fazer mais um intervalo aqui, depois a gente vem para a parte final dessa entrevista com Betinho César, ele que é profissional da área de marketing, que é o nosso convidado hoje aqui nesse café especial, direto do Bistrô. Olha, daqui a pouquinho no Bistrô tem o Sábado da Moqueca, que é uma das novidades que o Bistrô inseriu na sua programação do outono e inverno e que vocês vão se acostumar a partir de hoje. Então, das 11 até as 2 da tarde, tem Moqueca aqui no Bistrô, da onde a gente está transmitindo esse programa, essa entrevista especial aqui na página 2. Medical Core. Cuide bem de quem bate por você. Excelência em cardiologia. Lojas Hart. A família do Médio Vale já conhece. 9 décadas de tradição e história.
Lens Import, distribuidora nacional das ferramentas Bessey. Acesse lensimport.com.br. Estamos voltando com a última parte da nossa entrevista com o Betinho César, esse profissional da área do marketing, que nos dá o prazer aqui na página 2 hoje, aqui no Bistrô, nesse ambiente maravilhoso, de falar um pouquinho dessa ciência que é o marketing, falar de algumas coisas a mais ainda para nós terminarmos, encaminharmos para o encerramento essa entrevista. Betinho, está vivendo um ano de política, de eleições. Eu te confesso que eu não queria ser candidato não, no momento em que a imagem do candidato, de uma forma geral, e aqui não se poupa ninguém, né, está, de certa forma, comprometida a um pé atrás do cidadão, da sociedade, em relação a quase todos. Uns, inclusive, incitando não reeleja ninguém, que eu acho interessante dentro dessa observação. Aí eu te pergunto, como é que se trabalha o marketing de um político no ano de tantas dificuldades que eles próprios construíram? Né? Voltando até o começo da nossa conversa, quando você usou o termo marqueteiro, né, e a gente discutiu, puxa, isso ficou um termo denegrido. Eu uso e gosto ainda porque é a profissão. É o mesmo, porém, que todo político enfrenta. Com base no erro de muitos, poucos ou muitos também têm que pagar por isso. Sim. A saída para isso, na minha opinião, é o trabalho. Né? O gestor público tem que cada vez mais demonstrar o que ele tem feito em cada uma das suas escalas. E a população também tem uma responsabilidade de entender qual é a alçada de cada um dos políticos. Eu faço aqui um comentário que é voltado para a população do seguinte: qual é o cidadão hoje que entende o papel de um deputado? Porque às vezes cobra-se de um deputado o que é de responsabilidade de um governador. Entendi. Né? Então existe também e vice-versa. E vice-versa. Então o primeiro passo é o entendimento cívico da população do que é o papel de cada um dos políticos. Você acha que a gente ainda não sabe? Acho que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Eu tenho até dados para te mostrar que muita gente não sabe. Não sabe qual é a função do executivo nem do legislativo e confunde. E confunde. E na hora de opinar, na hora de palpitar, palpita para tudo quanto é lado. Então, esse é o lado de responsabilidade da população, entender qual é o trabalho de cada um dos políticos que estão representando os cidadãos. Do lado do político, existe agora a necessidade de mostrar na prática o que ele tem feito. Visitar prefeituras, receber pessoas do seu gabinete, já não é algo mais que pode ser mostrado. E ainda é prática de muitos. Né? Acho que é importante mostrar qual é a tua agenda legislativa, quem você recebeu em seu gabinete, mas na prática o que você está entregando de dados, né? Diante do orçamento que a cidade, que o Estado tem e do que você se comprometeu como bandeira de campanha, o que você está entregando. Isso, para mim, é o ponto principal que deve mudar no comportamento desses políticos. Então esse é um trabalho, mas cabe agora, a agência tem uma dificuldade enorme de trabalhar essa situação, né? Aí vai muito Voltando da relação do marqueteiro ou da agência com o candidato, para mostrar isso a ele, né? Porque é mudar um hábito, né? Old habits die hard, né? O Rolling Stones já falaria isso. E é difícil quebrar hábito, porque por muitos anos eles foram agindo de uma maneira que agora você tem que mostrar, porque não é por aí, não por aqui. Né? E outro fator... Estou vendo que vocês, no entanto, vão ter que ser muito criativos. Mas o criativo é muito ligado à naturalidade do candidato. É o que eu converso muito com os candidatos que a gente atende. Não adianta você falar de saneamento, segurança e saúde, só porque são temas em voga, se essas não são bandeiras do teu trabalho. Não adianta dar porrada na oposição se você não tem o perfil de dar porrada na oposição. Então tem que ser genuíno. Se a tua bandeira é trabalhar pelo bem-estar da população, digamos, promovendo hortas comunitárias, programas de meditação, vamos pensar em outros exemplos aí, Wi-Fi nas cidades. Se isso é o que você se propõe a fazer, ainda que isso seja menos popular do que melhorar o saneamento dos bairros, se destine a fazer isso. Fale que você vai comentar isso. Você vai atingir o teu público. Vamos parar de falar de marketing? Bora. Você ficou campeão no Paraná, né? Deu furacão? Deu furacão, deu Atlético. E quem você se espelha? Qual é a pessoa que mais direciona o teu comportamento? Eu gosto muito do Marcelo Serpa. Marcelo Serpa foi o presidente da UMAP BBDO e é um grande publicitário que soube agora também, aos quase 60, parar a vida e se mudou para o Havaí para surfar.
Então, é uma pessoa que eu me espelho pela inteligência dele, pelo jeito dele conduzir. Outras personalidades, como o Ricardo Semler, são nomes que eu gosto. Emílio Diniz, pela força e garra dele. E existe um marqueteiro que eu gosto muito, norueguês, que é o Martin Lindström, que, para quem é, inclusive, estudante de marketing, quiser se interessar por um bom nome, Martin Lindström. E na questão familiar, assim, eu penso muito, sempre que eu converso contigo, não tem como desassociar a figura do seu avô, que eu conheço bem. Um deles, né? Eu não conheço o outro avô, mas o Gregório eu conheço bem. O Gregório tem um exemplo de vida muito legal, né? Tem. Ele me confidenciou um dia que vendia coisinhas, né, no cinema, e aí depois construiu a sua vida futura, né? Com muita garra, mas foi um exemplo bacana, né? Desde menino buscou ganhar dinheiro. O avô, por parte de mãe, o avô Gregório, começou, né, com a venda de balas, chocolate. Bala e chocolate no cinema. Foi para a área de bancos e, inclusive, trouxe o Bank Boston depois, né, para o Brasil, junto com o Meirelles. Então, são histórias bonitas, né? Muito bonitas. É. E por parte de pai, eu também tive um avô que preenche um outro lado meu, que foi o lado da diplomacia, o lado da justiça. Né? Ele foi presidente do Tribunal de Justiça, governador em exercício do Paraná, então aprender um pouco com cada um deles, e depois com a geração do meu pai e da minha mãe, acho que forma o que a gente é hoje. Você lembra que lá atrás a gente falou dos países que vendem bem a imagem, não falamos da Turquia? Não falamos. Um erro enorme do embaixador, esqueceu da Turquia? Falar um pouquinho da Turquia, já que tem que fazer. Qual é a sua relação? Vamos lá, para os nossos ouvintes entenderem. Você sempre esteve ligado ao consulado da Turquia. Sim. Que papel você exerce? Eu sou o cônsul da Turquia no sul do Brasil. Pô, quantos anos atrás você já era? Eu assumi com 26 anos. Nossa Senhora! Foi uma felicidade, o cônsul mais novo do Brasil. Pois é. E aí, qual é a representatividade disso? Basicamente, a gente tem um embaixador que fica em Brasília, que cuida de todos os aspectos de relações com os governos. Você tem um cônsul geral que fica em São Paulo, que cuida da parte de vistos e da relação em si. E no sul do Brasil, a minha atuação está muito ligada ao desenvolvimento econômico, então levar empresas do Brasil para a Turquia, da Turquia para cá, e no desenvolvimento cultural. A gente tem inclusive agora levado o filme do Alex, que foi um jogador de futebol muito famoso no Coritiba, e se tornou ídolo. Foi duro fazer esse trabalho, né? Foi. Por ele ser coxa? Por ele ser coxa. Mas olha... Mas esse trabalho foi fantástico, né? Ficou muito legal. Muito legal. Eu vi alguma coisa assim. Pessoas que eu admiro, o Alex é com certeza... O Alex tem estátua, para quem não sabe, o Alex tem estátua lá na estátua em Istambul, né? É um país exótico, vende mais por essa imagem, não? Eu acho que sim. A Turquia é uma combinação entre o sagrado e o profano, né? A relação entre tudo que é limitado, digamos, o Ocidente e o Oriente, o passado e o futuro. Né? Verdade, né? Se a gente for parar para pensar, a Constantinopla em si foi o primeiro grande porto do mundo, né? Que vinha do Oriente para o Ocidente e passava por ali. E hoje isso está voltando ativa com a construção do maior aeroporto do mundo ali, porque é realmente um hub para conectar o Oriente e o Ocidente. Betinho, falamos de quase tudo, né? Foi muito legal. Pô, muito obrigado. Foi um prazer enorme, tá? Adorei o café também, Xuxa, demais. Sucesso nas tuas empreitadas e nessa pesquisa em especial, nesse levantamento de dados que você está fazendo de Timbó, nessa coletânea hoje de informações, para formatar lá na frente, quem sabe, uma nova imagem com o apoio da sociedade. Né? Vamos colocar, inclusive, que como essa é uma conversa aberta ao público, que todos depois comentem. É muito legal a gente contar com a opinião da população sobre o que eles acham da marca de Timbó, que ela deve ser. Né? Acho que vai ajudar bastante. Betinho, um abraço, obrigado. Valeu. Obrigado, valeu. Você ouviu na Rádio Página 2 o programa Carlos Henrique. Bate-papo, opinião, conteúdo e um clima agradável para sua manhã de sábado. Um bom sábado para você e até breve. Bem, então a gente está terminando aqui essa nossa entrevista
agradecendo imensamente ao Bistrô, entre parênteses, que através da Xuxa nos deu uma oportunidade única aqui de estar vivenciando momentos incríveis aqui. E olha quem está aqui, ó, direto de Salvador, direto da Bahia, alguém para lembrar que hoje tem muqueca. Xuxa, como é que vai funcionar a partir de hoje? A partir de hoje, todo sábado, nós teremos nosso festival de muqueca, tá? Festival de muqueca. São 5 versões. A vegana, que é a base de banana, a vegetariana, que com ovo, aí a só peixe, a mista e só camarão. Tá, hoje então estreia todo esse programa novo, das 11 às 2? Das 11 às 2, tá? E o formato é um formato bem leve, não é aquela... Com dendê, sem dendê. Tá? Tem que fazer reserva, não? Então... É bom, nessa casa aqui é bom que seja... A ideia é que no perfil da muqueca a gente consiga compartilhar as mesas. Como nossa casa é muito pequena, então o que vai acontecer? Vai ter uma mesa com 6 lugares, ocupado com 2 pessoas. Então, esse momento de interagir e conhecer novas pessoas. Então, essa é a ideia. E esse café, hoje, ele também é uma novidade que a gente vai estar desenhando para daqui a uns dias, tá? Na verdade, aqui foi um mini brunch, tá? Que vai ser feito provavelmente aos domingos. Eu não... esse formato ainda está sendo estudado. Quem sabe o Betinho possa me dar umas dicas. Cara de marca é ele, né? Então, porque a gente está sentindo uma coisa interessante na cidade, que as pessoas acordam muito tarde, não querem mais fazer almoço, mas alguns querem tomar um café, né? Tem isso, né? Então, a ideia é montar aos domingos um brunch, tá? Em parceria com a Le Fouet, que a Le Fouet é uma patisserie da França, tá? Estava instalada em Gramado, uma grande amiga minha, e agora ela está aqui em Timbó. E o que essa baianinha tem? Então, tá? Além de sorriso belo, ela vai estar aqui recebendo vocês, tá? A partir daqui a pouquinho. Ela é devidamente a Vivian, né? Então, devidamente trajada, né? Olha só, no Bistrô, uma muqueca, o Festival de Muqueca, com a Vivi atendendo, né? Caracterizada, personalizada de baiana, que a muqueca não é só baiana, né? Tem a muqueca do Espírito Santo, do Pará, né? São famosas, mas aqui será a baiana, né? Aqui vai ser a baiana, porque vamos ter que respeitar a nossa irmã Meca, né? Com caipirinha, né? Com caipirinha. Com caipirinha. Xuxa, obrigado, Xuxa. Obrigado. Obrigado também, tá? Tudo de bom. Sucesso. É isso aí, pessoal. Um grande abraço, então. Obrigado pela audiência que vocês tiveram e o tempo que vocês também dispuseram aqui para a página 2 para acompanhar essa entrevista. Sábado que vem a gente tem mais um assunto palpitante, com certeza, como foi hoje com Betinho César, esse marqueteiro profissional do marketing que nos deu hoje lições a respeito de como se desenvolve a imagem pessoal, político, de uma cidade, de uma empresa. Valeu mesmo. Obrigado, Bom dia. Gente.